E no vídeo de hoje eu vou te passar as melhores dicas e truques para o seu Z Fold 3. A Samsung mandou aqui para a gente testar esse super aparelho e eu não podia fazer esse vídeo, né? Ensinando as melhores coisas que você pode usufruir nele. Então, fica no vídeo, deixa o like e roda a vinheta. A primeira dica que eu vou te passar em relação ao Z Fold 3 é em relação ao modo Flex. Alguns aplicativos não são, digamos, propriamente compatíveis com essa funcionalidade. O modo Flex é aquele modo que você dobra a tela ali na parte de cima, vocês vendo? E o aplicativo ele fica diferenciado. Por exemplo, a câmera, eu divido ela fica desse jeito que vocês estão vendo aí. Isso é o modo Flex. E para a gente melhorar isso daí e fazer funcionar com vários aplicativos, você vai entrar aqui nas configurações. Aqui nas configurações, você vai clicar em Recursos Avançados, vai clicar em Labs, e aqui em Labs, você vai clicar em Painel do modo Flex. Aqui você vai verificar quais você quer habilitar, vamos colocar um aqui, vamos ver. Google Chrome, talvez ele não tenha, deixa eu ver. O Google Chrome já está habilitado, vamos colocar o Google Maps. Então eu habilito o Google Maps, vou abrir ele aqui, Google Maps, e aí o Google Maps é só a gente fazer a dobrinha aqui, e aí ele já está funcionando. Cada aplicativo vai ter uma opção diferente que ele vai mostrar aqui na parte de baixo. A gente pode fechar o modo Flex se você quiser e para habilitar ele é só você dobrar novamente e aí ele já abre o modo Flex funcionando. Isso serve para todos os aplicativos que estão aqui na lista, então você pode vir aqui e realizar a habilitação nele diretamente aqui no sistema. E também dá para você verificar quais já aceitam, né, o modo Flex por padrão, tá? Então aqui tem alguns que já vêm, digamos, já compatíveis, né? Aceita o modo Flex, aceita o modo Flex. Aí tem aqui, ó, não é compatível com o painel do modo Flex, aí não tem como a gente mexer. Então, cada um você escolhe da sua maneira. A próxima dica que eu vou te passar é em relação ao sensor de digitais que tem aqui no Z Fold 3. Dá pra gente habilitar o modos e gestos. Quando a gente mexer nele, por exemplo, ó, eu consigo abaixar o menu ali de cima ou subir. Então a gente consegue fazer essa modificação lá nas configurações. Você vai ter que entrar aqui nas configurações, vai clicar em Recursos Avançados. Aqui em Recursos Avançados, você vai clicar em Movimentos e Gestos. Aqui em Movimentos e Gestos, você vai clicar aqui, ó. Clicar não, né? Vai selecionar. Vamos ver, tocar 2 vezes, levantar para ativar. Gestos do sensor de digital. Esse aqui, ó. Clica nele e habilita. Ele já tem até uma animaçãozinha mostrando pra gente o que ele vai fazer se a gente habilitar. Então, feito isso, você já habilitando ele já vai funcionar dessa forma. Arrastou para baixo, ele puxa ali. Arrastou para cima, ele sobe. Isso é muito legal e agiliza bastante coisa. Também funciona no modo fechado, tá? Não é somente no modo aberto. Então, essas dicas é muito legal porque ela funciona em qualquer um dos 2 modos que a gente for utilizar o Z Fold 3. E agora eu vou te ensinar como que a gente tira foto com a câmera traseira já se enxergando. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Com o celular fechado, você vai abrir a câmera. Abriu a câmera, você coloca aqui na câmera frontal. Feito isso, não é necessário colocar na câmera frontal, mas, ó, você estando aqui, você clica em Selfie aqui em cima, tá vendo que tem um botãozinho, ó. Clicando em Selfie, ele vai falar pra gente, ó, abra o seu telefone e aí nós já temos a selfie para a gente tirar. Então a gente consegue tirar uma selfie com a câmera traseira, que tem uma qualidade incrível. Não liga para minha cara não, que eu estava falando no momento, né? Mas olha a qualidade dessa imagem, né? Então, resumido, aparelho fechado, clicou em selfie, abriu o aparelho, prontinho, já está com a câmera traseira tirando fotos de extrema qualidade. A próxima dica é em relação aos aplicativos que você tem na tela fechada e quando você abre ele, o Z Fold, os aplicativos não são os mesmos. Tem como a gente melhorar isso daí, colocar os aplicativos que estão na parte de fora, na parte de dentro. Você vai entrar primeiramente aqui nas configurações e aqui nas configurações a gente vai clicar em visor e aqui em visor tem uma opçãozinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Manter aplicativo na tela frontal. Então a gente clica aqui e dá uma olhadinha, ó. Escolha quais aplicativos você deseja continuar usando na tela frontal ao fechar seu telefone. Então aí, vamos lá. Vou deixar aqui, vamos escolher um aqui, vamos ver. Vamos colocar
um que eu possa testar, o Google Chrome. Então vamos lá, abro o Google Chrome. Beleza, estou aqui com o Google Chrome utilizando ele, fechei, ele já está aqui, ó. Eu não preciso ligar o aparelho novamente para ele funcionar. Então, muitas vezes você está usando um aplicativo aqui, vamos lá, vou abrir um aplicativo aqui, vamos desbloquear aqui que não está indo. Estou aqui com a Play Store, não quero usar a Play Store com a tela cheia e tal, fechei. Lascou, ele desligou, ó, tá vendo? E se eu desbloquear ele, ele está na tela inicial. Então, o que você pode fazer se você quer que isso funcione para tudo, é habilitar todos os aplicativos aqui. Você pode vir aqui habilitar tudo ou só o que você vai utilizar, tá? Então, você pode vir aqui, ó, habilitar em todos. Então, em todos os aplicativos que são compatíveis, né, ele vai funcionar. Alguns jogos não são, né, como Call of Duty Brawl Stars, mas isso é muito interessante, porque o inverso, de fora para dentro, ele funciona em todos, né, não tem muito o que falar. Mas aí você pode fazer isso daí, ó, a galeria, por exemplo, vamos abrir aqui a galeria, ó, a galeria tá aqui. Tô aqui vendo a minha fotinha linda, maravilhosa, olha que coisa feia. A gente fecha e ela tá aqui. E a gente abre, ele tá aqui. Então a gente fecha, tá aqui, e a gente abre, tá aqui. A próxima dica tem a ver com a câmera. E tem uma função muito legal aqui, tá? Se você entrar aqui na câmera no modo de vídeo, no modo de vídeo não, né? No modo mais aqui, ó, a gente clica em mais. E aqui no mais, nós temos um modo que é a visão do diretor. Essa visão do diretor, o que ela faz? Ela grava com as 3 câmeras ao mesmo tempo. E isso é muito interessante, porque a gente consegue alternar a visão da câmera. Às vezes você está num ângulo que não está tão favorável, não fica tão bonito. Às vezes, ó, esse do meio aqui, por exemplo, ele está pegando mais perto. Então você pode selecionar qual câmera você quer utilizar depois da gravação. Isso é muito interessante, né? Olha. A gente pode gravar aqui, ó. Vamos lá. Tá gravando um trechinho só pra gente testar, ó. A gente pode alternar. Olha que legal. Diretamente aqui e prontinho. A gente para o vídeo e a gente abre ele aqui, ó. Olha lá, quer ver? Vamos lá, ó. Eu vou alternar. Olha lá. Alternou e alternou de novo. Isso é muito bacana porque você tem as 3 câmeras ao mesmo tempo para você utilizar diretamente na gravação. A próxima dica tem a ver com o vídeo. E o Z Fold 3 tem uma belíssima tela para você assistir vídeos, né? Vamos falar a verdade. Então, para a gente melhorar ainda mais a sua experiência, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar aqui nas configurações, vai clicar em recursos avançados e aqui você vai clicar aqui, ó, em brilho do vídeo. Aqui em brilho do vídeo, provavelmente ele vai estar em normal, que é a parte mais escura que está aqui da imagem. Clicando em claro, você pode selecionar os aplicativos que você tem e ele vai aumentar, né, as cores e o contraste, tudo, o brilho vai subir tudo. Então vai dar uma diferença grande nos vídeos na hora que você estiver assistindo. Principalmente se você tem costume de assistir com um brilho mais baixo da tela para não gastar tanta bateria. Habilita essa função aí e faz um teste na Netflix, no YouTube, habilitando eles aqui para você ver como melhora a imagem do seu Z Fold. O Z Fold é um aparelho bem caro e a bateria dele estragar você não quer, né? Eu também não. E tem uma coisa aqui nas configurações que dá para melhorar isso daí, ó. Você vai entrar aqui nas configurações. Aqui nas configurações você vai clicar em bateria. Vamos ver onde está a bateria aqui, ó. Assistência do aparelho e bateria. Aqui em assistência do aparelho e bateria, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos. Na verdade não é 3 pontinhos. Nós vamos clicar em bateria primeiro, tá? E aqui nós vamos clicar em mais configurações da bateria. Aqui você vai ter que ter várias funções para a gente habilitar. E nós temos a função aqui, ó, proteger a bateria, tá vendo? Para estender o tempo de vida da sua bateria, limite a carga máxima a 85%. Porque quando a gente carrega acima de 85%, galera, a bateria começa a degradar. Não é do dia para o outro, mas por ser um aparelho caríssimo como esse, é legal você deixar habilitado para daqui tipo 3 anos você ainda ter o aparelho com uma bateria muito boa. Você vai perder 15%, só que lá na frente você vai ganhar muito mais. Então é legal você deixar habilitado isso daí para você ter uma bateria mais duradoura daqui a uns anos, porque é um aparelho bem caro e não é legal ficar mexendo aí, abrindo ele para trocar bateria, porque eu acho que não é um aparelho muito fácil de se abrir. E a próxima dica que eu vou te passar em relação ao espelhamento da tela de fora para de dentro. É uma função que vai deixar as duas telas praticamente iguais, o que não acontece nesse momento. Se eu tenho aqui alguns ícones na parte de dentro, na parte de fora são outros, né? Nós temos ícones diferentes. Para a gente mudar isso, você vai fazer o seguinte, ó, você vai dar o gesto de pinça aqui na tela inicial, configurações,
vai clicar em espelhamento da tela frontal e vai ativar essa opção. E dá uma olhadinha como que ele vai ficar. Ó. Eu vou fechar ele. A gente vai ter aqui esses ícones, tá vendo? Ó? Aí ele vai espelhar a tela para cá, para dentro. Dá uma olhadinha como que vai ficar. Ele não acabou não fazendo, né? Tá desativado, eu apliquei, mas não funcionou. Aí, funcionando, tá vendo? A tela 1 e a tela 2. Então ele duplica a tela aqui para mim. Então aí na hora que eu for utilizar eu vou ter as mesmas coisas. Então na hora que eu mexer algum ícone aqui, por exemplo, na hora que eu abrir aqui dentro, ele vai estar no mesmo lugar. Então a gente tem a mesma tela nos dois, coisa que não ocorre. Às vezes tem alguns aplicativos que tem aqui e lá fora não. Então é legal você habilitar isso se você está tendo esse probleminha aí dos ícones não serem iguais nas duas telas. A próxima dica é como gravar chamadas no Z Fold 3 sem aplicativo nenhum. É só você abrir o aplicativo de chamada aqui, clicar nos três pontinhos, configurações, gravar chamadas e habilitar gravar chamadas automaticamente. Se você quiser ver as chamadas, é só clicar aqui embaixo, ele vai abrir o gerenciador de arquivos, né, ó, pra gente achar as chamadas, mas não tem nenhuma. Ou você pode clicar diretamente aqui no nome, ó, e ele vai te mostrar o que você quer gravar. Eu recomendo colocar todas as chamadas, senão você pode escolher ó, chamadas com números não salvos ou chamadas com números específicos. Aí você vai ter que digitar o número da pessoa que você quer. Mas eu vou deixar com todas as chamadas e você vai deixar com qual? E a última dica é para você que ficou até aqui o final. Se você está tendo problema de incompatibilidade com aplicativos que não pega a tela cheia, por exemplo, olha o Instagram aqui no meu. Tá vendo? Ele não pega a tela cheia do aparelho. Para você resolver isso é muito simples. Você vai entrar aqui ó, nas configurações. Aqui nas configurações, recursos avançados. E aqui em recursos avançados, você vai clicar aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ver, telas, efeitos, Dual Messenger. Vai clicar em Labs. Aqui em Labs, você vai clicar em personalizar proporções de apps. Aqui, você vai procurar o aplicativo que está com problema, por exemplo, ó, aqui o Instagram. Ele vai ter tela cheia, 4x3 ou padrão. Eu vou colocar tela cheia. E aí o aplicativo vai começar a ficar com a tela cheia. E aí você já tem um aplicativo funcionando mesmo sem a compatibilidade dele estar 100%, beleza? Então, galera, essas foram as 10 melhores dicas para o Z Fold 3. Esse aparelho dobrável aqui é incrível e se você tem um dele, comenta aí embaixo e se você vai utilizar alguma dica que eu passei aqui para você, é claro. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.